O relógio marca 19h27. Na calçada mal iluminada de uma rua universitária no centro de São Paulo, a noite pulsa numa mistura de ônibus apressados, buzinas apáticas e pingos de chuva incômodos que molham sonhos e asfalto. É nesse instante que o mundo de Aline parece explodir em silêncio. Seus passos apressados ressoam no concreto molhado, o coração batendo mais forte que o barulho das rodas passando por poças. Na pressa, ela nem percebe o vento dobrando a esquina, dançando com fios soltos do cabelo preso apressadamente num coque. O cenário emoldura sua fragilidade. Postes cansados de urinar luzes amareladas, paredes com grafites saturados de protestos, sacolas plásticas dançando à mercê da ventania, e ali, mais uma estudante tentando chegar pelo menos ao ponto B do dia. Neste exato momento, um celular quase sem bateria vibra na palma da mão. O Uber, atrasado, ameaça cancelar. Atrás, alguém grita um boa noite, desanimado ao atravessar a rua. Os boletos na mochila parecem pesar o dobro. E antes que possa concluir o suspiro de frustração, surge na rua molhada um sedã preto, encostando com precisão milimétrica à beira da calçada. Aline quase sente que o motorista leu seus pensamentos. Ela se aproxima, apreensiva. Ainda relanceia o aplicativo. Carlos, Chevrolet Prisma preto, final da placa 3618. Confere, ou pensa que sim. O motorista acena de dentro. O vidro abaixado revela o sorriso tímido de um jovem de olhos claros, cabelo castanho penteado com certa displicência. Sem desconfiar, Aline entra jogando a mochila no colo, respirando fundo o alívio de não ter perdido a corrida. O cheiro do banco levemente adocicado contrasta com a rua suja e molhada. Trânsito hoje tá impossível, né? Comenta o motorista, iniciando a partida. Aline só quer silêncio, mas está acostumada a retribuir gentilezas. Nossa, nem fala! A cidade parece que decide testar a paciência da gente nos piores dias, responde, forçando um sorriso cansado enquanto limpa os óculos embaçados da chuva fina. A chuva engrossa, transformando faróis em fachos dançantes no vidro. No rádio, um MPB suave preenche o espaço. O motorista segue, seguro, rosto iluminado pelas telas internas. Mas algo pulsa estranho. O aplicativo não marca a corrida. Aline puxa o celular, nota a ausência da notificação que esperava receber. Aproveite sua viagem com Carlos. O nome do motorista, inesperado, quase íntimo, projeta dúvidas na mente já cansada. Ela, incerta, olha novamente para o rapaz. Desculpa, você é o Carlos do Uber, né? Do banco do motorista, um silêncio repentino. O sorriso do rapaz esmaece numa fração de segundo. O carro segue em frente, mas naquele minúsculo instante, a rotina segura se desfaz. Antes de prosseguir com a resposta, num misto de suspense e sinceridade, ele volta o olhar rapidamente. Na verdade, eu sou Daniel. A vida de repente desafina. A marcha lenta do carro parece sublinhar a reviravolta. Tudo o que era previsível naquela noite deixa de ser. Chamando você, que já se conectou com essa cena, não esqueça de se inscrever aqui no canal para conferir histórias intensas, emocionantes e absolutamente reais como esta. Juntos, vamos além da superfície, e sua participação faz toda a diferença. Aline hesita. O misto de cansaço e incredulidade faz sua respiração acelerar. Ela segura a mochila instintivamente. Desculpa, mas como assim? A pergunta sai quase sussurrada, mais para si do que para Daniel. O jovem respira fundo, atento ao retrovisor. Eu vi você esperando. Você parecia tão perdida, cansada, meio... Acho que só queria ajudar. Mas não, eu não sou o Carlos do Uber, confessa, desviando o olhar rapidamente para o trânsito. Por alguns segundos, há só o som da chuva violentando o capô. Ela debate entre abrir a porta, gritar, rir do absurdo ou apenas chorar. Mas Aline, apesar de vulnerável, nunca se sente totalmente à mercê.
Por que fez isso? Ela inquere, voz embargada de exaustão e um leve toque de raiva. A sinceridade dele surge desarmada. Honestamente, eu tive um dia horrível. Não sei porquê, mas te vi ali e achei que talvez eu pudesse conversar com alguém que não me conhecesse de verdade. Só por uns minutos. O silêncio entre eles ensurdece, mas não chega a ser hostil. Aline observa Daniel pelo espelho retrovisor. Um jovem de aparência comum, camiseta básica, expressão genuína. O contraste entre seu ato impulsivo e o discurso sem rodeios a desconcerta. Ela decide não dramatizar. Está exausta demais para brigar, mas alerta o suficiente para não se tornar refém de um estranho. Olha, eu só quero chegar em casa. Não quero aventura nenhuma. Daniel rapidamente oferece. Tudo bem. Vou te deixar no seu endereço, sem problemas. Só... Desculpa pela confusão. Não se preocupe, está tudo sob controle. Ela respira, resignada. O carro engata no caminho conhecido. As luzes da cidade misturando-se à sensação agridoce de ter conhecido um estranho precisamente no pior momento. Pela janela, o cenário desliza silencioso. Bancos da praça lotados de estudantes, pichação recém-feita em muros de patrimônio, moradores de rua abrigados sob toldos, luzes shoppings distantes. Cada curva é sentida por Aline como um lembrete da rotina dura, dos boletos em atraso, dos sonhos que insiste em remar contra a corrente. A linha do tempo se curva neste instante. A viagem inesperada é o começo. A cada quilômetro, o estranho clima de suspense se dissipa, dando espaço para um diálogo instintivo, defensivo, mas surpreendentemente honesto. Você está sempre pegando garotas aleatórias na esquina da faculdade? Ela pergunta, jamais irônica, expressando um pouco de seu humor ácido que resiste até nos piores dias. Daniel sorri, tentando aliviar o clima. Não, juro que foi a primeira vez. Sei lá, às vezes a gente só precisa ser alguém diferente por uns minutos, entende? Aline encara o ambiente interno do carro, repleto de detalhes que sugerem uma pessoa meticulosa. Desodorizador discreto, bancos impecavelmente limpos, um chaveiro antigo pendurado no painel. Ela nota também a ausência de objetos supérfluos. Tudo parece minimalista e elegante. E você? Sempre entra em carros de estranhos com tranquilidade assim? Daniel retruca curioso, mas sem malícia. Ela ri, um riso nervoso e breve. Na verdade, minha vida é uma sequência de trens perdidos, Ubers errados e boletos vencidos. Hoje foi só mais um capítulo. O diálogo embala os dois numa bolha de distância da realidade lá fora. O clima de tensão suaviza. Daniel, ainda contido, pergunta: o que faz da vida, além de correr da chuva? Aline pensa um pouco antes de responder. Facul de letras, estágio em editora, freelancer de revisão, inventora de formas criativas para sobreviver ao fim do mês. Caramba, parece puxado. Nem imagina. Ela suspira, olhando pela janela, onde gotículas correm preguiçosas, disputando espaço até o para-brisa. O sedã cruza avenidas emblemáticas, passa sob os trilhos do metrô, onde sombras longas de grafites se alternam ao som distante de um violão desafinado. Tudo em volta parece potencialmente poético, como se o universo conspirasse para transformar tragédias cotidianas em pequenos roteiros de grandes filmes. E você, Daniel? Trabalha com o quê, afinal? A curiosidade dela é despretensiosa, mas ainda há desconfiança em seu olhar. Ele hesita, buscando nas palavras um caminho seguro. Eu trabalho em tecnologia, coisa de startups, nada demais. O silêncio volta, mais confortável agora. Ambos, sob perspectivas diferentes, percorrem uma cidade que lateja desigualdade, pressa e solidão. Quando o carro finalmente estaciona diante do conjunto habitacional envelhecido pelo tempo, Aline sente um inesperado calor de gratidão, não pelo destino final, mas pelo breve respiro de normalidade que a conversa propiciou. Obrigada pela carona. Mesmo estranha, foi melhor do que esperar até amanhã por um Uber de verdade.
brinca, já abrindo a porta. Daniel sorri, um sorriso sincero, sem pretensões. Foi interessante. Boa noite, Aline. E se precisar de qualquer coisa, meu número tá aí naquele cartão. Estende um papel modesto, sem logomarca, só um nome e um celular. Ela pega, hesitante, mas acena de volta, desaparecendo nos corredores abafados do prédio. A chuva acalma. O sedã preto desaparece na esquina, mas no ar paira a certeza de que aquela noite começava a virar algo maior. O primeiro ato, marcado pelo acaso e pelo mistério, havia sido escrito. O relógio marca 7h11, quando Aline, já de uniforme amassado e cabelo solto, tenta extrair energia de um café solúvel que não dissolve e de uma esperança que insiste em resistir. O corredor da República Universitária dorme em silêncio, mas dentro do peito, os acontecimentos da noite anterior, o quase Uber, o estranho Daniel, a conversa que não devia ter acontecido, ecoam como um chamado para algo diferente. Aline tenta afugentar a lembrança, concentrando-se no ritual diário. Agenda riscada, aplicativos de estágio, boleto do aluguel vencido no visor do celular. Foi só um engano, pensa, e nem devia guardar aquele cartão de papel barato com nome e número rabiscados, mas por algum motivo não consegue jogá-lo fora. Parece um artefato de outro mundo, um fragmento daquela noite tensa. Sai apressada, atravessando corredores cujos azulejos amarelecidos testemunham conversas, risos e choros infindos. Na rua, o cenário não perdoa. Vendedores ambulantes disputam cada centímetro da calçada. Lixeiras transbordam com a pressa dos coletivos e, ao fundo, a fachada da universidade cobre o bairro com sua conferência de juventude e urgência. Antes de atravessar a rua, ela sente a mochila pesar mais que de costume. Um toque sutil no zíper revela o brinco falhado. Aquele pequeno círculo de prata que herdou da mãe, usado em todas as provas difíceis e dias de entrevista. Só um deles está ali. Surpresa, ela revira a bolsa, revira os bolsos, mas é inútil. Um lado falta. O conjunto está quebrado. Como um flash, a lembrança do banco do carro, do chão do sedã preto. Talvez tenha caído ali. Aline sente o coração disparar. Não era só um brinco qualquer. Era o tipo de coisa que não se perde, porque não se pode substituir. Num gesto quase automático, pega o cartão no fundo da mochila. O número de Daniel ainda ecoa fresco. O dilema surge. Vale a pena ligar, correr o risco de mais estranheza ou simplesmente deixar para lá? Ela hesita, mira o céu cinza, respira fundo. Decide ligar. Alô, Daniel? É a Aline, da noite passada. Do outro lado, uma voz hesitante e cálida. Oi, Aline. Fiquei pensando se você ia realmente ligar. Ela sorri timidamente, como se pudesse ser vista. Sabe se por acaso ficou um brinco no seu carro? Um pequenininho, de prata? É importante para mim. Daniel demora um instante, movimentação no fundo e responde. Espera aí. Achei sim. Caiu entre o banco e a porta. Nem sabia se devia tentar te procurar. Mas confessa, acho que fiquei esperando você ligar. O mundo, por um breve instante, fica menos rude. Eles combinam de se encontrar para a devolução do brinco perdido. Escolhem um café pequeno, enfiado numa rua arborizada atrás da faculdade, onde quadros rabiscados anunciam bolos do dia, e paredes coloridas denunciam que ali se frequentam poetas, estudantes e sonhadores. Daniel já está à mesa quando Aline chega. Uma camiseta azul surrada, calça jeans, tênis branco de quem tem mais passado do que futuro reluzente. O cabelo, agora menos arrumado, revela alguém confortável na própria imperfeição. Ele a vê entrar tímida, grudada ao capuz do moletom, com o receio de quem ainda não sabe decidir se está num erro ou num acaso. Oi, diz ela, sentando-se à frente, esperando um constrangimento que curiosamente nunca vem. Toma, seu brinco. Daniel entrega o tesouro com delicadeza, como se reconhecesse o peso simbólico daquele objeto. Obrigada. Sério, eu nunca perco nada, ela começa, mas se interrompe ao perceber que a frase diz muito mais do que supõe.
Nunca perde nada, porque não pode se dar ao luxo de perder. Ela coloca o brinco. Sente-se estranhamente recomposta, inteira de novo. Daniel observa, respeitoso e surpreso com a solenidade do momento. O silêncio confortável dura segundos até ser rompido. Me fala de você, não como ontem à noite com aquela pressão toda. Quem é a Aline sem pressa nem susto? Ele propõe, apoiando os braços na mesa, genuinamente interessado. Ela ri de nervoso, mas resolve se abrir. Acho que sou uma mistura de café requentado com sonho antigo. Gosto de literatura, mas a vida me faz correria. Sempre quis mudar o mundo. No fundo, mudei só a extensão do armário. Eu também sempre quis mudar o mundo, Daniel confessa, e ela percebe nele uma contradição, um ar de quem teve opções, mas pouco contato com dificuldades reais. É mesmo? Provoca com leve ironia. Do interior ou da muca, Daniel? Ele sorri, sente-se desafiado. Vila Mariana. Mas sempre trabalhei naquele universo, sabe? Tecnologia, startups, mundo de vidro. Isso, claro, exceto ontem. O café serve um bolo barato e um expresso forte. Aline sente que a conversa flui fácil demais. Daniel, de repente, é irônico, sensível, e há algo genuinamente deslocado nele, como se, de alguma forma, não pertencesse totalmente ao mundo de quem tem sempre tudo garantido. E você? Família grande? Pergunta a ela. Aline volta ao presente com um olhar que mistura doçura e cautela. Só eu e minha mãe. Ela mora no interior agora, aposentada. Saudade dói mais quando falta tempo e dinheiro, né? O diálogo cresce em significado. Trocam percepções de infância, medos sobre o futuro, piadas sobre o preço da condução e da comida ruim em restaurantes caros. Daniel fala pouco da família, sempre arrastando o assunto para os projetos que gostaria de tocar um dia, fugindo das definições que caracterizam o universo empresarial tradicional. O encontro vira ritual. Aquele café toda terça, toda quinta. Uma amizade improvável nasce. Os funcionários aprendem o nome dos dois. Já sabem que Aline pede sempre bolo de cenoura com café preto. Daniel alterna entre cappuccino e bolo de laranja. O mundo deles segue em paralelo. Aline se divide entre livros, xerox, trabalhos, textos de revisão e noites mal dormidas. Daniel, nos dias de café, ignora notificações de reuniões, eventos de networking, ofertas de investimento. O universo dele, feito de salas espelhadas e reuniões intermináveis, colide com a rotina apertada de Aline, filas de metrô lotado, centro cultural improvisado, debates acalorados entre estudantes. Mas Daniel é resistente aos rótulos. Sempre que Aline tenta cutucar sobre dinheiro, carreira, ele desvia, preferindo discutir temas do mundo. Justiça social, desigualdades, sonhos frustrados, as pequenas violências cotidianas. A desconfiança de Aline cresce ao perceber que Daniel raramente fala do próprio passado ou rotina fora do café. Ele é um amigo sem origens definidas, sempre disponível em horários aleatórios, sempre interessado no universo dela. Um prenúncio paira toda vez que Aline comenta sobre dificuldades, conta de luz ameaçando ser cortada, colega de república indo embora, como as taxas e juros corroem até as pequenas alegrias. Daniel se inquieta, como quem percebe, pela primeira vez, que certas realidades são lucradas com a distância. Ainda assim, a relação avança. Dialogam horas, discutem livros, séries, manifestações culturais que mobilizam a cidade, protestos contra mensalidades abusivas. Aline arrasta Daniel para um sarau numa sexta à noite, onde poetas rimam revolta com esperança. Ele, surpreso, sente-se em outro planeta, mas se deixa levar. Tá gostando? Ela pergunta, num grupo de amigos que Daniel teme não estar à altura. Ele apenas sorri. Eu não sei o que dizer, mas queria que essa sensação durasse mais tempo. Os amigos de Aline desconfiam daquele novo colega. Apresentam-no com perguntas diretas, olham seu tênis caro e relógio discreto de marca e o julgam em silêncio.
Ele responde a tudo com humildade, contornando as perguntas sobre o que faz de verdade. Num flashback breve, Daniel recorda: infância cercada de privilégios, viagens fora do país, aulas de coisas que nunca usou, pais convencidos de que sucesso se mede pela conta bancária. Vê na expressão curiosa de Aline um convite para usar novas versões de si mesmo. À medida que dias passam, Daniel começa a faltar compromissos, recusa reuniões, inventa desculpas para evitar inaugurações de produtos, aniversários sofisticados, eventos nos quais sempre foi visto, mas nunca pertencente. No mural do escritório de vidro, seu nome permanece como lenda, aquele executivo inovador, herdeiro discreto, mas ninguém o encontra. Aline começa a suspeitar do estranho desequilíbrio. Um homem que não precisa trabalhar, mas que diz viver de projetos que nunca detalha. Um amigo que some quando ela fala de dificuldades concretas e que só aparece quando a vida permite. O primeiro prenúncio do segredo surge numa conversa num centro cultural grafitado, entre exposições e livros usados. E aí, Daniel, quando vai me contar seu verdadeiro emprego secreto? Ela brinca, jogando luz no mistério. Ele ri, desconcertado. Eu te conto, um dia. Ainda estou tentando descobrir quem sou, não só o que faço. Aline percebe, pelo olhar vago, que há verdades demais por trás daquele sorriso. Certa noite, Daniel confessa sentir-se deslocado no próprio universo. Abre-se sobre o peso das expectativas familiares, sobre o sonho de criar impacto real, fugir do ciclo de sucesso frio. Aline, entre empatia e dúvida, compartilha suas próprias inseguranças. Afastamento da mãe, medo do futuro, a luta para manter o brilho da esperança. A amizade aprofunda. Daniel começa a ajudá-la discretamente. Uma indicação de estágio, um convite para participar de um evento cultural, um mimo discreto, como um livro raro de literatura brasileira. Não precisava, Aline diz ao receber o presente. Queria que você sentisse que alguém presta atenção, responde ele, num tom leve, quase apologético. A rotina de encontros se torna um refúgio para ambos. Ela, cansada do peso das cobranças. Ele, seduzido pelo anonimato e a liberdade de ser ouvido. Aline, entretanto, começa a colecionar dúvidas. Por que tanta hesitação? Por que nunca vão ao bairro ou ao apartamento de Daniel? Por que ele sempre paga tudo no débito, nunca em dinheiro ou crédito? Pequenos detalhes, desligamentos rápidos de telefone, olhares perdidos quando alguém menciona o nome dele em público e a falta de rastros digitais. Ela decide investigar mais, mas por hora guarda para si as interrogações. O vínculo de confiança parece maior que a inquietação. Mas o universo de ambos começa a formular o choque inevitável. Duas vidas paralelas, promessas de encontros improváveis e um segredo que só poderia crescer, nunca desaparecer. A noite final do segundo mês de acaso termina com ambos sentados em um ponto de ônibus vazio, observando a cidade dormir através dos reflexos da chuva. Daniel, de súbito, pega a mão de Aline, gesto sutil, mas carregado de significado. Ambos se permitem, pela primeira vez, acreditar que até o impossível, às vezes, só precisa de uma chance. A passagem dos dias traz consigo uma nova rotina, um ritmo diferente para Daniel e Aline. Eles se acostumam a marcar encontros em cafés tímidos, entre estantes de sebos e bancos de praças, mas conforme a proximidade aumenta, também se intensificam as dissonâncias entre seus mundos. Do lado de Daniel, a vida corporativa permanece mesmo que à distância. Reuniões pelo celular no corredor vazio do coworking, avisos de sócios ansiosos, convites para eventos de gala, todos um a um, recusados sob o pretexto de projetos pessoais. À noite, enquanto maratonam conversas no Messenger, Daniel encara o teto do loft envidraçado, onde a cidade brilha em monocromia desde as alturas. Ele não conta a Aline que por trás daquele espaço minimalista e arrumado por empregados de confiança,
se escondem contratos, cifras e pressões de uma dinastia em andamento. Aline, por sua vez, desbrava a cidade em trilhas de ônibus e metrô. A cada novo estágio, um chefe diferente. A cada novo aluguel, a promessa de sair do sufoco. Suas noites ainda são feitas de leitura sob luz fraca, intercaladas por videochamadas com a mãe, onde o sorriso ocultava a saudade e a preocupação. Na República, os amigos estranham a quantidade de cafés que ela frequenta agora e estão atentos à presença cada vez mais recorrente do amigo misterioso. Em reuniões em grupo, no quarto compartilhado, as amigas arriscam suposições. Ei, Aline, esse Daniel não tem perfil de quem é só amigo, viu? Provoca Camila, a colega de quarto. Aline desvia o assunto, mas a dúvida já se instala como uma semente. O que exatamente representa Daniel na sua vida? Quando ele não responde mensagens durante horas ou some nos fins de semana, o coração dela lateja entre leve frustração e expectativa. Queria pedir explicações, mas teme exigir demais de um mundo que sempre lhe negou garantias. Uma quinta-feira cinzenta anuncia a primeira ruptura. Aline liga para Daniel com a voz embargada. Teve um problema no estágio. Foi dispensada após um erro mínimo. Ela chora, mas tenta manter dignidade ao telefone. Está tudo bem, eu resolvo. Sempre resolvo, diz, tentando engolir o choro. Daniel, ao ouvir a voz trêmula, diz que vai ao seu encontro imediatamente. Mas na mesma hora, recebe ligação do pai. Não esqueça da reunião de hoje, Daniel. Sua presença é fundamental para apresentar o novo investidor. Entre um pedido de socorro de Aline e a exigência da família, Daniel vacila. Diz para Aline esperar. Te encontro em meia hora. Mas numa decisão automática corre para o escritório. Durante a apresentação, sua mente está do outro lado, com Aline, afastando-se mentalmente de seu próprio sobrenome e do legado forjado ao redor dele. Quando finalmente consegue ligar, 2 horas atrasado, Aline já secou as lágrimas, limpou a dignidade e, na medida do possível, superou a ausência. Tudo certo agora, Daniel. Era só um desabafo, não precisava ter vindo, diz, voz prática, sem mágoa, mas carregada daquele orgulho ferido que machuca mais do que acusa. Daniel sente o impacto. Nunca soube como lidar com frustrações reais. Sempre viu pessoas resolverem tudo para ele, sempre foi poupado do incômodo. Mas o efeito em Aline é diferente. Ela exige presença, não promessas ou desculpas. O episódio serve de alerta. Os abismos entre suas rotinas, valores e expectativas não podem ser mascarados indefinidamente. Na tentativa de compensar, Daniel se aproxima mais. Volta a frequentar saraus, aceita convites para reuniões estudantis, debate sobre aumento da passagem com colegas de Aline, deixa-se fotografar ao lado de estudantes militantes, ouve discursos, lê panfletos e, de modo sincero, se indigna com as realidades que ignorava. Aline o convida a participar de uma aula pública sobre políticas de permanência estudantil. Daniel o acompanha, inicialmente deslocado, mas, movido por curiosidade e empatia, acaba se envolvendo. No final da tarde, sentam-se no chão do pátio da universidade, junto a estudantes que compartilham histórias sobre falta de bolsa, sobre professoras que compram comida para colegas sem almoço. Isso tudo sempre esteve diante de mim, Daniel diz perplexo após ouvir os depoimentos. Aline o observa, dividida entre orgulho e dúvida. Tem muita coisa que não aparece nos jornais, Daniel. E não é só questão de política, é humano. Daniel sorri, tocado. Você me mostra outros mundos, Aline. Ela retribui o sorriso, mas, por dentro, sente crescer ainda mais a curiosidade sobre a vida dele. Por que nunca compartilha suas dores? Por que nunca fala de contas a pagar, de urgências que ultrapassam o próprio umbigo? No retorno para casa, a distância é preenchida por silêncios mais longos do que antes. O pequeno abismo entre eles é alimentado não apenas pelo passado, mas pelo que ambos temem contar.
Conforme os encontros se acumulam, Daniel muda. Passa a olhar vitrines simples com outros olhos, descobre prazer em bancas de pastel, admira a resiliência dos pequenos comerciantes e começa a perceber que o anonimato oferece luxo maior do que qualquer cobertura poderia proporcionar. Os amigos do passado, porém, notam o distanciamento, mensagens ignoradas de antigos colegas, cobranças veladas da família e reuniões postergadas constroem um muro paralelo ao que vivencia com Aline. Daniel sente na pele o preço das escolhas duplas, sempre precisando esconder, adaptar, inventar versões sobre si mesmo. Num flashback, recorda da primeira vez que deixou de comparecer ao jantar de aniversário da mãe, anos atrás, por culpa do trabalho. Agora a ironia. Falta por não suportar o peso do sobrenome, não por excesso de ambição, mas pelo desejo de experimentar outra vida, aquela que só conheceu através de Aline. A tensão cresce discretamente. Aline, cada vez mais curiosa e desconfiada, nota pequenas contradições. Ele troca de celular com frequência, não quer ser marcado em fotos, evita falar da família. Certa noite, ela encontra um envelope caído da mochila de Daniel. Convites para um evento luxuoso no Copan, comemoração de 10 anos de inovação da maior startup da cidade. Ela não comenta nada, mas guarda a informação. Sabe que está diante de uma escolha. Confrontar Daniel e possivelmente perder o amigo, ou esperar que ele tome iniciativa de ser verdadeiro. Num de seus passeios solitários, Aline se questiona sobre o significado das máscaras sociais. Por que a verdade assusta tanto? Será possível construir algo sólido sem repartir o que se omite? Flashback de sua infância. A mãe escondia dificuldades para não preocupar a filha. Sempre disseram uma à outra que sinceridade era questão de sobrevivência. Lembra-se da promessa: nunca omitir quem são, mesmo quando dói. Daniel, sentindo o peso do segredo, se prepara para abrir o jogo. Ensina para Aline uma nova perspectiva sobre tecnologia social. Propõe um projeto para usar aplicativos e plataformas para fortalecer campanhas universitárias. Ela se empolga com a ideia, vislumbrando novas possibilidades de mobilização. Isso pode ser grande, Daniel. Você acha que consegue engajar mais gente? Pergunta, olhos brilhando. Daniel hesita. Acho que sim, só. Preciso ser honesto sobre umas coisas antes. Aline percebe o tom, mas não pressiona. Sabe que a verdade nunca vem fácil para quem sempre foi protegido dela. Mas naquela noite Daniel não consegue contar tudo. O momento passa, a vontade se perde em meio a novas ideias e os segredos permanecem. Só que agora, mais próximos da superfície. O destino dos dois está selado por pequenos silêncios, escolhas penosas e a esperança infantil de que amor, ou algo próximo disso, possa florescer mesmo onde a verdade ainda não foi totalmente dita. O prenúncio da virada está lançado. O desenlace, inevitável. A semana passa arrastada, como se cada hora aguardasse, silenciosa, a chegada de um desfecho. Daniel, consumido pela ausência de respostas e pelo medo de perder o que mal começou a construir, isola-se no próprio apartamento, um refúgio demasiado amplo para quem aprendeu a gostar de companhia e calçadas cheias. O telefone vibra de tempos em tempos, cobranças, reuniões, convites, todos ignorados, silenciados pelo peso de uma verdade adiável. Aline, por sua vez, sente crescer dentro de si um vazio, uma ansiedade que não cessa. Ela tenta se ocupar, reescreve currículos, faz bicos de revisão, frequenta grupos de estudo e arrisca sorrisos onde o coração ainda dispara saudades. Mas, nos intervalos, a dúvida corrói. Parou de perguntar sobre a vida de Daniel. Observa-o, registra matizes de silêncio em cada conversa. Até mesmo os convites para sair tentam distrair da questão central. Numa noite de insônia, sozinha no quarto abafado da República, Aline decide confrontar sua inquietação de frente. Lembra-se de um nome sussurrado, numa ligação rápida, que Daniel atendeu no seu lado. Reconhece um logotipo familiar em um dos livros do amigo.
Move os dedos pelo teclado do computador com determinação. Mistura de ciúme investigativo e desespero infantil. Pesquisa. Daniel Bastos, Tecnologia, São Paulo. O algoritmo lhe serve um artigo. Executivo da Ginova, inova no mercado tecnológico, herdeiro de um dos maiores grupos empresariais do país. A verdade, como um soco na boca do estômago, chega abrupta e muda. Daniel nunca foi um amigo de startups. Seu mundo é feito de cifras, conexões e sobrenome. O sedã preto, o modo como paga cafés, os sumiços repentinos, tudo faz sentido e também desmonta certezas recém-construídas. O brinco de prata, agora seguro na caixinha de biju, parece uma ironia. Perdeu não só o objeto, mas o único amigo que, acreditava, entendia seus limites reais. A descoberta não some em silêncio. No dia seguinte, Aline recusa um convite para café. Daniel, ansioso, tenta alcançá-la, mas recebe mensagens monossilábicas ou não recebe nada. Bate à porta da República e é recebido por Camila, que, desconfiada, diz apenas: ela saiu. Na terceira tentativa, Daniel a encontra sentada sozinha no mesmo banco da praça, onde dividiram, semanas antes, sonhos e medos sinceros. A noite está abafada, sem vento, a iluminação urbana desenha sombras pesadas sob as árvores, e a cidade, por uma vez, parece aguardar o confronto. Aline... Daniel aproxima-se, hesitante, trêmulo. Ela levanta o olhar, fixo e magoado. Não diz nada no início, permitindo que o silêncio pese entre eles. Daniel se senta ao lado, mas mantém distância. O tom da voz reconhece o abismo. Você descobriu, né? Diz, baixinho. Aline suspira longo. A dor é evidente, mas a dignidade permanece intacta. Mascara o desalento. Daniel Bastos. Como pude ser tão... Não termina a frase. Por que, Daniel? Por que mentiu? Por que tanto segredo? Daniel baixa a cabeça, lutando para encontrar palavras que escapam por entre os dedos. Eu não queria que você enxergasse só isso. O sobrenome, o dinheiro, as coisas que herdei sem nunca escolher. Não sabia como ser eu mesmo, sabe? Achei que, se você me conhecesse sem tudo isso, talvez gostasse de mim pelo que sou. Só pelo que sou de verdade. Aline escuta, cada palavra pesa. Deseja gritar, expulsar o ressentimento, pedir explicações mais longas. Mas o que faz é encarar Daniel, olhos marejados, porém firmes. Eu não menti para você, Daniel. Nunca precisei esconder meu nome nem minha história. Você que me escondeu atrás de um muro invisível e eu nem percebi quando comecei a tentar enxergar por cima dele. Daniel tenta se explicar, voz embargada. Eu não queria te ferir. Só queria vivenciar o que é ser visto, ser ouvido, não examinado. Eu soube, desde a primeira vez que te vi, que você nunca ia me tratar como todo mundo trata. Aline sente a mágoa crescer. Sabe que reconheceu nele algo verdadeiro, mas não consegue descartar o gosto seco de traição. Eu estava começando a confiar em você, Daniel. E para alguém como eu, confiança custa caro. Ela diz, sincera, deixando a frase no ar. O silêncio prossegue, carregado de tudo que não pode ser dito. O que você quer que eu faça agora? Ele pergunta desesperançoso. Quero que me respeite, me deixe respirar. Aline responde. Por que agora? Sinto falta do amigo que achei que tinha, não do sobrenome que descobri. Ela se levanta sem esperar resposta, deixando Daniel sozinho no banco. Ao caminhar, sente certo alívio. Não perdeu de todo a si mesma. O valor está intacto, mesmo quando o mundo que construiu ao redor dela desmorona em silêncio. Daniel permanece imóvel, lágrimas contidas nos olhos. O peso da escolha, do erro, começa ali um processo de transformação. Após aquela noite, nada é igual. Aline mergulha nos estudos, dedica-se ao novo bico de revisão e recobra contato mais próximo com a mãe, procurando no cotidiano a fortaleza que julgava perdida. Entre cafés vazios e praças silenciosas, aprende a se proteger novamente, mas algo mudou.
já não teme tanto a solidão quanto antes. Daniel, envergonhado, se afasta. Delega funções na empresa familiar, pede licença. O luxo pesa. Passa dias pensando nas palavras de Aline, nas realidades que ignorou, na coragem que não teve. Volta a visitar espaços comunitários, conversa com estudantes, oferece seu conhecimento em tecnologia discretamente para causas sociais. Pela primeira vez, sente o benefício de agir sem esperar reconhecimento e vê que dar é diferente de ostentar. No escritório, os sócios estranham sua disposição para ativismo, mas Daniel prefere silêncio. Seu universo, aos poucos, começa a se abrir sem o temor infantil de desagradar o pai ou os parceiros de negócios. Sua vida, antes obsessiva por resultados, passa a ser marcada por perguntas novas, como servir, como apoiar, como retribuir. O tempo, que para narrativas parece curto, mas nas pessoas é lento, opera pequenas mudanças. Aline completa mais um semestre da faculdade. Passa noites em claro estudando literatura e, nos intervalos, lê crônicas sociais, textos sobre direitos e coletivos estudantis. Lidera um projeto de leitura para jovens da periferia, onde descobre não só seu talento como comunicadora, mas sua capacidade de inspirar resistência. Numa manhã de sábado, recebe uma carta anônima emoldurada apenas com as iniciais DB. Dentro, uma doação generosa para o projeto, acompanhada de um bilhete. Para que mais mundos nasçam livres, Daniel. Ela sorri, sem mágoa. A distância física atenua a dor, mas não apaga a verdade de que ambos cresceram e mudaram. Daniel, afastado da rotina empresarial, se engaja em projetos de tecnologia acessível. Aprende com comunidades, participa de hackathons sociais, investe tempo e algum dinheiro herdado em ONGs de alfabetização digital. Descobre o prazer de se perder no anonimato, de ver o impacto sem precisar assinar o próprio nome. Ambos seguem, cada um traçando novos mapas por dentro, agora mais verdadeiros, menos temerosos dos abismos. Os meses passam. Aline e Daniel voltam a cruzar caminhos. Ao acaso, ou por destino costurado por uma cidade que nunca esconde seus encontros essenciais, se encontram em eventos sociais, palestras, até no metrô, ambos mudados, mais maduros. Em uma dessas ocasiões, Daniel fala a um pequeno auditório universitário sobre tecnologia e justiça social. Aline, sem saber, faz perguntas na plateia, reconhecendo apenas de relance a voz tornada mais grave, mais sincera. Neste reencontro, não há mais segredos, nem pretensões. As máscaras caíram. Não são mais estranhos jogados pelas circunstâncias, mas parceiros que entendem o valor do erro, do perdão e da autenticidade. Em silêncio, decidem tentar de novo, não como quem espera colar cacos quebrados, mas como quem se propõe a construir um vaso novo, com o barro que sobra das quedas. O ponto mais alto da história vira agora o momento mais calmo. O abraço de Aline e Daniel, numa rua movimentada, traz a promessa de uma jornada lado a lado. Dividem sonhos em pé de igualdade, escolhem projetos sociais sobre conferências de status, e aos poucos, a vida deles converge em torno de propósitos, não de aparências. O mundo à volta, antes palco de desencontros e equívocos, passa a ser terreno fértil para pequenos feitos. Um sorriso, um abraço solidário, um discurso entusiasmado sobre o poder da palavra e da tecnologia juntos. E juntos recomeçam. Agora, vistos e ouvidos, sem muros invisíveis, acreditando que respeitar as diferenças é a única forma de cruzar os abismos. São meses de mudança e silêncio. O tempo, que separa mas também cura, traça caminhos surpreendentes para Aline e Daniel. Numa manhã de março, a universidade está mais cheia do que nunca. O clima é de agitação. Cartazes colorem os corredores. Grupos animados comentam sobre uma palestra marcada para o auditório central. O tema chama a atenção: tecnologia, justiça social e protagonismo juvenil.
quando o futuro se constrói no presente. Aline chega cedo, interessada pelo debate e pelo convite que recebeu de uma colega da biblioteca. Desde o afastamento, a vida tem sido luta diária, mas aos poucos, os passos se tornaram seguros. Enfrentou novas crises financeiras, superou obstáculos no estágio, dedicou-se a projetos literários e agora coordena uma pequena turma de iniciação à leitura para jovens da periferia. Sua energia inspiradora contagia os colegas e também camufla as inseguranças sempre à espreita. O auditório lota rápido. Enquanto ajuda a organizar cadeiras no fundo da sala, Aline ouve a movimentação no palco. Ainda não se deu conta de quem será o palestrante principal. Só é alertada quando vê, projetado no telão, o nome: Daniel Bastos. O coração dela bate forte. Não sente raiva. É mistura de surpresa, curiosidade e, no fundo, um orgulho reticente por vê-lo naquele papel, longe do anonimato, trazendo à tona a própria trajetória. Daniel aparece no palco com roupa simples: jeans, camiseta escura, sapatênis. O cabelo despenteado, os olhos carregados de determinação e humildade. Começa sua fala com firmeza, mas sem a arrogância de outros tempos. Quando eu cresci, aprendi que tecnologia era sinônimo de avanço, de inovação, diz ele, olhando para o público atento. Mas levei muito tempo para entender que não adianta inovar para poucos. Meu maior aprendizado foi reaprender a viver fora da bolha, a ouvir, a encontrar em lugares simples as ideias que realmente mudam o mundo. A plateia escuta em silêncio absoluto. Daniel alterna reflexões sinceras e exemplos práticos. Fala de projetos em comunidades, de jovens que transformam a vida com iniciativas inovadoras, de parcerias com ONGs, de como os privilégios podem e devem ser ferramentas para outro tipo de legado. Destaca o projeto de alfabetização digital, criado em parceria com coletivos periféricos e experiências concretas com seus próprios erros e aprendizados. Entre o público, Aline se emociona. Ouve no discurso de Daniel não só o amigo que conheceu, mas um ser humano transformado pelo confronto com suas limitações. Pela primeira vez, sente-se leve ao vê-lo crescer e percebe que, mesmo distante, ajudou a esse novo rosto surgir. O encerramento da palestra é uma chamada coletiva à ação, delicadamente costurada com o tom da história deles. O futuro se faz junto, a cada projeto social, a cada diálogo honesto, a cada mão estendida. Não importa de onde você veio, sempre podemos recalcular a rota, sair do papel de coadjuvante e criar impacto real. Se isso fala com você, junte-se a nós. Seja parte desse movimento. E aproveita. Inscreva-se no canal da Universidade para mais debates como esse. Sua voz importa. Sua presença conta. Neste convite, Aline percebe que Daniel finalmente entendeu a lição compartilhada meses antes. Não só sobre dar, mas sobre caminhar ao lado. Após o evento, filas se formam para conversar com Daniel. Aline hesita, caminha devagar até a saída. Mas quando menos espera, sente um toque leve no ombro. Achei que não vinha falar comigo, Aline. Ela sorri, sincera, olhos úmidos. Não foge ao olhar. Eu queria te ouvir antes. Queria te ver assim, inteiro. Daniel respira aliviado. O espaço entre eles já não é ponte quebrada, mas estrada nova à espera. Obrigado por ter me feito ouvir. E mais do que tudo, obrigado por ter me perdoado, diz Daniel numa honestidade inédita. Ela balança a cabeça, emotiva. Não fiz nada demais. Aliás, fiz. Fui sincera. E às vezes, isso é tudo o que a gente pode ser. Eles caminham juntos pelo corredor da universidade, entre murais de avisos e cartazes coloridos de protestos estudantis, e decidem tomar um café, desta vez sem segredos, sem pressa. O reencontro é suave, cheio de riso contido e lembranças de tempos menos claros. Enquanto trocam impressões, decidem unir forças de vez.
Daniel propõe uma oficina de tecnologia ali mesmo, junto ao projeto de leitura que Aline lidera. Ela aceita, sugere que juntos criem uma equipe que una competências diversas, promovendo inclusão digital e literária entre adolescentes do bairro. Nesse ínterim, as antigas rusgas aparecem, mas são discutidas de frente, com maturidade. Ainda me assusta como foi tudo tão intenso, ela confessa. Quase que a intensidade nos derruba. Mas eu prefiro isso a viver fugindo, com medo de ser visto, responde Daniel. A sintonia é evidente, mas ambos são cautelosos. Entendem que recomeçar exige refazer pactos, reconhecer diferenças e voltar aos poucos a confiar, um passo de cada vez. Com o novo projeto, as vidas deles se reencaixam em harmonia. Tecem parcerias com ONGs, envolvem amigos de Aline e antigos colegas de Daniel. O impacto dos workshops vai além do conhecimento técnico. Atravessa barreiras sociais, dissolve preconceitos e fortalece vínculos antes improváveis. Nas rodas de conversa, debatem temas polêmicos, misturam histórias de vida e criam atividades que dialogam tanto com os clássicos da literatura como com as últimas tendências em aplicativos de impacto. Cada jovem participante é visto em sua individualidade, e Daniel se encanta com as soluções criativas emergindo de contextos nos quais antes não ousava pisar. Aline traça um caminho brilhante. Com o apoio do novo círculo, passa a escrever sobre desigualdade, publica artigos em jornais da universidade, inicia um podcast voltado a dar voz a estudantes periféricos. Torna-se referência de resistência, mas também de empatia. Alguém capaz de traduzir, com palavras simples, as complexidades do cotidiano. Juntos, Daniel e Aline consolidam, sem perceber, uma forma particular de amor. Respeito, parceria, desejo de crescimento contínuo. O romance, antes sufocado por segredos e dores não ditas, floresce agora no terreno fértil da honestidade. Os amigos percebem a mudança. Camila, que sempre foi reticente, brinca. Quando é que vocês vão admitir? Tá todo mundo vendo esse clima? Entre risos, Aline retribui. Talvez porque pela primeira vez não tem nada a esconder. Entre cafés intercambiados, tardes longas de trabalho voluntário e noites planejando novos cursos, as marcas do passado vão sendo absorvidas sem o peso das mágoas. Quando diferenças aparecem, seja uma divergência sobre abordagem tecnológica, seja um conflito de agenda, viram conversas, não guerras. Ambos aprendem a se escutar. Daniel percebe que sua escuta ativa é tão valiosa quanto qualquer aporte financeiro. Aline aprende que pode receber ajuda sem abrir mão da autonomia e do reconhecimento. Num domingo, visitam juntos a casa da mãe de Aline, no interior. Daniel, longe do universo sofisticado, se vê comendo bolos simples e ouvindo sabedorias populares. A experiência se torna símbolo dessa nova etapa. Menos aparência, mais essência. Sabe, Daniel, nunca pensei que veria você aqui, confessa Aline, olhando as árvores na janela. Eu também não, mas acho que finalmente cheguei aonde devia estar, responde ele, com um sorriso largo. O amor deles, agora, é sem rótulo ou obrigação. Nasce do desejo de partilhar o caminho, não de consertar um ao outro. Juntos inventam um futuro novo, para si, para os estudantes e para a rede social que tecem pouco a pouco. Por fim, num entardecer qualquer, caminham de mãos dadas por uma rua movimentada no centro, misturados à multidão diversa. Sorrisos discretos, olhares que se bastam. À frente, a cidade segue imperfeita, mas juntos aprendem que o melhor que se pode fazer pelo mundo é não desistir dele, nem das pessoas que atravessam nossa história. O semestre segue seu curso e já é outono outra vez.
Daniel e Aline se estabeleceram como dupla admirada na universidade e em projetos sociais pela cidade. Juntos cruzam bairros, fazem palestras, organizam oficinas e principalmente ouvindo cada história, cada pedido, cada pergunta de jovens que, assim como eles, buscam espaço num mundo que frequentemente não deixa. A fusão de tecnologia e literatura que construíram passa a ser referência em festivais culturais, jornais acadêmicos e comunidades. O projeto, batizado de Palavra Digital, une rodas de leitura, hackathons educativos e mentorias para estudantes que, de outra forma, estariam à margem do mundo digital e dos livros. As oficinas se multiplicam em centros culturais grafitados, galpões improvisados, bibliotecas e até praças abertas. A rotina é puxada. Daniel divide-se entre sessões de treinamento técnico e discussões sobre expansão do acesso à internet de qualidade. Aline coordena clubes de escrita, debates literários e cursos de formação para monitores locais. Em toda esquina, a dupla inspira jovens a escreverem seus próprios roteiros de vida. Lado a lado, aprendem sobre compromisso, não apenas um com o outro, mas com todos aqueles que vêm atrás. Descobrem a grandeza de projetos que florescem longe dos holofotes, que transformam mais pelas pequenas vitórias do que pelas manchetes. No metrô, a caminho de uma nova oficina, Aline observa Daniel ajudando um garoto a configurar o notebook doado pelo projeto. "Por que você faz isso?" pergunta o menino desconfiado. "Porque conheci alguém que me ensinou a olhar para onde eu nunca tinha olhado antes", responde Daniel, sorrindo para Aline, que apenas observa, orgulhosa. Há amor nos gestos simples, nas trocas silenciosas, nas decisões diárias de não desistirem do outro e do ideal que juntos inventaram. O impacto transborda. Daniel começa a receber convites para falar no setor privado sobre responsabilidade social, tecnologia acessível e inovação cidadã. Recusa a maioria, mas escolhe algumas ocasiões nas quais pode levar jovens de projetos sociais para contarem suas próprias trajetórias. O protagonismo é dos participantes. Ele é ponte, facilitador. Aline torna-se colunista de um portal sobre juventude e mobilização. Escreve artigos que viralizam, participa de podcasts, amplia a rede do Palavra Digital. Pensa em fazer mestrado, mas não para afastar-se do cotidiano real. Quer estudar práticas de empoderamento de jovens e acesso à informação nos bairros periféricos, transformando suas pesquisas em política pública efetiva. Antigas dores, como insegurança financeira ou o medo de ser descoberta, cedem lugar ao orgulho legítimo. O passado não é esquecido, é transformado em chão fértil. Chovem depoimentos de impacto, jovens que aprenderam a programar, adolescentes que descobriram o gosto pela escrita, pais que se emocionam ao ouvir filhos lerem em voz alta durante saraus do projeto. Com o tempo, Daniel e Aline entendem cada vez mais as nuances das diferenças. Ela, resistente em aceitar ajuda, ele, sempre atento para não impor soluções. Quando surgem conflitos, não fogem. Discutem por horas, se necessário, mas sempre retornam ao que os mantém lado a lado: o respeito, o desejo sincero de crescer juntos. Numa noite especialmente fria, caminham de casaco apertado por uma rua arborizada da Zona Oeste. O assunto, naturalmente, desliza para o futuro. "Você nunca imaginou tudo isso, né?" pergunta Daniel, olhando para cima, buscando respostas entre as janelas iluminadas dos prédios. Aline sacode a cabeça, sorrindo leve. "Nem nos meus sonhos mais absurdos." "E você?" questiona de volta. Daniel ri, lembrando dos primeiros dias em que evitava até dizer seu sobrenome. "Eu só imaginava que, algum dia, pararia de fugir de mim mesmo. Agora não fujo mais", diz, quase sussurrando. A linha tênue entre amor e amizade dissolve-se. Eles combinam de continuar juntos, não porque precisam, mas porque escolheram, com todas as incertezas e riscos. A relação não serve de redoma, mas de impulso mútuo.
O ápice do projeto se dá num enorme sarau aberto, organizado em um largo do centro histórico, sob bandeirolas coloridas e músicas de pequenas caixas de som. Quem encabeça o microfone, orgulhosa, é Aline. Ela abre o evento lembrando as origens. As letras lidas durante a infância, o medo de não ser ouvida, o desejo de transformar vidas por meio das palavras. Palavras e conexões podem mudar o mundo, mesmo que só um pedacinho por vez. Daniel é homenageado por sua atuação, mas pede para repartir o momento com os jovens e os outros organizadores. Ao final, os dois recebem cartas, livros desenhados à mão, abraços apertados de meninos e meninas cujas jornadas mudaram para sempre. Durante a festa, amigos próximos trocam brincadeiras. Finalmente a dupla sensação da Zona Leste está completa, grita Camila. Até a mãe de Aline aparece sorridente, apontando para Daniel. Não falei que você encontraria seu caminho, minha filha. Risos, alegrias e um futuro incerto, como todo futuro de verdade. A narrativa se encerra numa manhã de domingo. A rua é qualquer. Asfaltada, movimentada, cheia de gente apressada, vendedores na esquina, aromas de pão fresco vindos de padarias. Daniel e Aline caminham de mãos dadas, sorrindo um para o outro, no meio da multidão. Não há promessa de finais perfeitos, nem certezas absolutas. Há a decisão de estar juntos, de construir, de errar, de recomeçar todos os dias. Em volta deles, a cidade pulsa, imperfeita, generosa e cruel, mas também palco de possíveis revoluções silenciosas. O amor ali é escolha renovada, o projeto nunca acabado, os sonhos ainda mais vivos. E enquanto o mundo segue, Daniel e Aline olham um para o outro. Pronta para mais um desafio? Ele pergunta com um brilho nos olhos. Sempre. E você, Daniel? Com você, sim. Seguem adiante, misturados à multidão, prontos para enfrentar o que vier. Se você se emocionou, se inspirou ou acreditou junto com Daniel e Aline nessa jornada, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e diz pra gente nos comentários qual foi o momento da história que mais te tocou. Sua participação faz essa corrente do bem crescer. Até a próxima, onde novas histórias reais encontram corações atentos como o seu.